Italac, 200 ml, 89 centavos a unidade. Caixa com 24, apenas 18,96. Amendoim Santa Helena, 35 centavos a unidade. Fardo com 60 unidades, R$18. Essas e mais outras promoções você encontra na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Marano FM. Quem entende de estilo próprio, conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Guarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. O cliente fiel da rede de farmácias Deon ganha mais em tudo. Para cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar. Qualidade dos produtos, preços baixos, descontos e muito mais todos os dias. Continue aproveitando as ofertas do mês das mães na Deon de Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns ou Petrolândia. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Use a máscara e mantenha o distanciamento social. Cemitério Parque das Rosas, um ambiente de muita paz e tranquilidade, próximo à natureza e dispondo de uma completa infraestrutura com salas de velório e capela para oração. Cemitério Parque das Rosas, próxima à Estrada de Fleixeiras, em Garanhuns. Informações: 87-999-881555. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar a sua memória. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte que ganharam R$500 no Giro da Sorte desse último domingo. Valdeni Maria de Souza Silva de Garanhuns, Pernambuco. Josineide Ribeiro de Ó Freitas de Manari, Pernambuco. José Sebastião dos Santos de Tupanatinga, Pernambuco. Maria Aline Gonçalves Tavares de Garanhuns, Pernambuco. João Lucas Moreira de Salles de Buíque, Pernambuco. Damião Araújo de Alagoinha, Pernambuco. Marilânia Elias Rodrigues de Itaíba, Pernambuco. Maria José da Silva Costa de Pesqueira, Pernambuco. Benício Manuel Cordeiro de Arco Verde. João Duarte da Silva de Canhotinho, Pernambuco. Paulo César de Melo de Alagoinha, Pernambuco. Maria do Socorro Bezerra Pereira de Arco Verde. Artemis Adriana Magalhães Brasil de Arco Verde. Rosinaldo Barbosa Avelino de Buíque, Pernambuco. Érico Barbosa dos Anjos de Buíque, Pernambuco. Maria do Céu Figueiredo de Pesqueira, Pernambuco. Laina França Amorim de Arco Verde. Vitória Galindo Santos de Venturosa, Pernambuco. Francisco Bezerra da Silva de Buíque, Pernambuco. E Renan Ramos Sampaio de Buíque, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tem pra você vai ver. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade. Ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. ZYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, 12:06 na 102,3 FM, a Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora começa o Quarto Poder, esse programa de política, economia e comportamento. E de segunda a sexta, essa semana, né, especialmente de segunda a quarta, por conta dos feriados, das 12 às 13, comigo sempre, Lucas Cavalcante.
Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Maranhão. Quero cumprimentar também meu amigo Júnior Paulino, que já está aqui nas operações nos ajudando, porque a verdade é que sem Júnior Paulino o Quarto Poder não poderia acontecer, né? Não tem ninguém para operar, ia fazer como? É verdade. Ó, pessoal, lembrando que o Quarto Poder e a Maranhão são multiplataforma, tá? Então a gente tá em todas as redes sociais, só procurar @QP Quarto Poder no YouTube, Deezer, Spotify e também no aplicativo da Rádio Maranhão, tá? Você já pode baixar aí no seu celular, no Android ou iOS, e escutar a gente de qualquer lugar do mundo, não é isso, Matheus? Exatamente, estaremos no YouTube. Pouco depois da entrevista estará a conexão conosco, a transmissão de imagem, né? Você vai ver os bastidores do Quarto Poder. E para iniciar essa semana, a gente vai tratar um pouco do decreto, né? A gente já falou no final da semana passada que ia entrar um decreto em vigor aqui no nosso município, na cidade de Garanhuns, vindo do Executivo, né? Restringindo mais ainda algumas atividades, só que existe um pequeno problema, que é a questão dos deliveries, né? Que na nossa concepção não faz sentido nenhum, a gente não viu isso ser copiado em lugar nenhum do Brasil. Eu não acredito que aqui tem a NASA, aqui em Garanhuns, para estudar de melhor forma. A OMS de Garanhuns esteja à frente de outros municípios que proíbam o delivery, né? Até eu já vi fechar gôndola, já vi fazer outras coisas. Agora, fechar delivery... Vale ressaltar, Matheus, que essa proibição do delivery é para as atividades consideradas não essenciais. Aí a gente coloca comércio de roupa, né, e outras nesse sentido aí que estariam proibidas de exercer sua atividade econômica, sendo que a gente sabe que o delivery foi a única escapatória de todas as empresas que tiveram suas portas fechadas durante a pandemia. Então, o delivery, ele é uma saída para não aglomeração, gente. Ele já é nesse sentido, né? Então, não faz sentido nenhum. Agora, eu concordo com as preocupações do prefeito Sivaldo Albino na questão dessas festas clandestinas. Aí, meu amigo, desculpa, eu sou um jovem ainda, mas a gente tem que controlar nossos ímpetos num momento tão delicado, né? Tão preocupante para a nossa cidade. Mas a gente vai ouvir as pessoas que moveram hoje, na semana passada, no caso, né? Mas vamos ouvir hoje uma micro entrevista que a gente fez com eles, com o Lucas e com o Otávio, que eles nos explicaram como foi que eles moveram um processo contra essa parte do decreto, especificamente. Apenas a parte, tá, gente? Eles não são contra... as outras demais medidas, até porque é necessidade de proteção. Vamos ouvir agora a entrevista com os meninos. Quarto Poder Entrevista. Eu perguntei a eles uma questão, né? Qual é o motivo do processo, né? Como eles procederam? Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de mandar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Maranhão e do programa Quarto Poder. Mandar um abraço para os meus colegas Matheus, Felipe e o meu xará Lucas, a qual já ponho a deixa aqui para me apresentar. O meu nome é Lucas Xavier, sou bacharel em Direito e empreendedor digital, formado pela Faculdade de Direito de Garanhuns. Atualmente, estou como membro do colegiado do MBL Pernambuco e o MBL Garanhuns. E estou aqui com o advogado Otávio Lemos, formado pela Faculdade Guararapes, também membro do MBL Pernambuco. E nós dois entramos com uma ação popular para anular parte do decreto 45 de 2021 do prefeito Sivaldo Albino, por perceber o quanto o decreto, na realidade, é prejudicial à população de Garanhuns. Este decreto foi feito de forma muito repentina, pegando os empreendedores da cidade de surpresa, e sem falar na incoerência absurda que é proibir a prática de deliveries, tendo em vista que é uma atividade que não causa nenhuma aglomeração e mantém um pouco da renda dos comerciantes durante essa pandemia. O prefeito deveria saber que saúde e economia andam lado a lado, e sem um não há o outro e vice-versa. Baixar o decreto restringindo as atividades de comércio é muito fácil. Eu quero ver isentar esse pessoal do pagamento do IPTU. Olha aí, e em sequência eu fiz uma segunda pergunta a eles, tá? Só que a gente vai aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Maranhão FM. Em Correntes, todo mundo ouve. Maranhão, a superpotência de Pernambuco. Maranhão FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores?
Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Olha aí, Lucas, seu xará já cumprimentou a gente aqui na primeira pergunta que eu fiz a ele, assim, foi muito eloquente, né, nessa decisão de combater alguma sobra, né, algum excesso nesse decreto, né? De fato, a gente sabe que eu fiz o primeiro comentário já falando sobre isso, não faz muito sentido, né, proibir o delivery aí. A gente tem agora um decreto novo que é mais restrito, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas aí eu quero que tu continue a entrevista como você ia procedendo aí com a segunda pergunta. Exatamente, e agora eu vou fazer a segunda pergunta para os meninos aqui, que foi o seguinte: o decreto é inconstitucional e como ele prejudica os comerciantes do nosso município? Bom dia a todos os ouvintes, integrantes da Rádio Marano FM, especialmente do programa Quarto Poder. Meu nome é Otávio Lemos, eu sou advogado, e para explicar para os ouvintes de maneira bastante didática sobre a inconstitucionalidade do decreto 45 de 2021, nós poderíamos dizer que o decreto do senhor prefeito Silvaldo Albino é repleto de inconstitucionalidade, porque ele não tem autorização constitucional para estabelecer estas restrições. Devemos saber que a Constituição de um país delimita as regras mais importantes que o detentor do poder, que é dado pelo povo, exerce. Ou seja, o decreto viola um princípio muito importante que está garantido na Constituição, que chama-se princípio da reserva legal, que decorre do inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, ele restringiu de maneira absoluta um direito fundamental ao livre exercício do trabalho e profissão, sem ter autorização para tanto. E ainda que se diga, por exemplo, impropriamente, que a pandemia justificaria esta restrição, não é verdade, porque não há um equilíbrio entre o princípio, não há uma adequação que faça com que coexista o direito de empreender, o direito lá de trabalhar e, ao mesmo tempo, a segurança diante da pandemia, principalmente quando se vê que ele restringiu para grande parte lá dos comerciantes a venda via delivery. Há uma ofensa, portanto, por restrição absoluta, que deveria ter sido equilibrada, que revela uma total falta de preparo da gestão, que passa a se unir ao vírus. Esse decreto foi muito prejudicial aos comerciantes das feiras livres que não foram avisados com antecedência. Muitos chegaram a perder grande parte de suas mercadorias por serem produtos perecíveis. Nós entendemos que as aglomerações, principalmente as de feiras, são perigosas, mas os produtos de feiras são essenciais para a mesa da população. O certo deveria ser o prefeito ceder o espaço da Praça Mestre Dominguinhos para migrar todas as feiras livres da cidade para lá, talvez com exceção apenas da Seaga, que também é muito grande. E aí ele colocaria essas feiras em dias diferentes, com protocolos claros de fiscalização de controle de entrada e saída, podendo utilizar-se até da guarda municipal para isso, com um distanciamento aceitável entre as bancas, o uso obrigatório de máscara e álcool 70. E em relação aos deliveries, pelo amor de Deus, gente, eu ainda não vi uma pessoa sequer que estivesse a favor disso. Porque chega até a ser uma coisa lógica, né? Já que é uma atividade que não causa aglomeração. E as pessoas estão cansadas de serem massacradas economicamente com dívidas por causa da pandemia. Essa é a única forma de manter o mínimo de renda entre os demais comerciantes. Olha aí, os meninos deixando bem claro, né, a constitucionalidade do decreto, né? Não tem, assim,
certa vez eu vi aqui a proibição dos Ubers e dos aplicativos, aqui deixando um fortíssimo abraço para a turma do Uber e dos aplicativos, que eles trabalham com a gente todos os dias, né, Lucas? Sempre nos atendem da melhor maneira possível, o pessoal está sempre ligadinho aqui no Quarto Poder, na Rádio Marano. E certa vez foi baixado um decreto aqui, já na gestão Isaías, não necessariamente do Poder Executivo, mas vindo da Câmara Municipal, Exato. Colocado pelo próprio Isaías Regis, né? O projeto de lei. Isso. Não lembrava. Ele enviou e aí era regulamentando os transportes alternativos e os transportes de aplicativo, né? E no último artigo ele disse que proibia o Uber aqui no município, sendo que ele não tem poder sobre isso. Não tem poder sobre isso, exatamente. Legislação federal, e a regulamentação do Uber já havia sido aprovada no Congresso Nacional. Então, e aí poucos meses depois a empresa veio para Garanhuns e se instalou normal, sem... Eu vou mandar um abraço, dar uma provocação aqui para ele, que é nosso amigo, ele esteve aqui, doutor Paulo Couto. Olha a orelha. Vamos puxar essa orelha aí desse pessoal que tá olhando a jurisdição da forma errada. Se eu teve aqui, sei que o senhor tem um conhecimento muito grande, às vezes a demanda não fica para o senhor toda. O pessoal também, eu acho que deve ser muito qualificado, mas às vezes um deslizezinho incorre em inconstitucionalidade. Aquelas leis ali daquele caderninho verde e branco, ele é muito forte. Não pode passar por cima dele, não. Eu acredito muito, Matheus, que a prefeitura em breve vai revisar essa questão aí do delivery, porque de fato não tem lógica nenhuma você colocar uma como os policiais fazem no Rio de Janeiro, né? Colocar uma sacola na cabeça de quem já está asfixiando. Então é difícil. Exatamente. E outra pergunta que eu fiz aos meninos foi se eles vão continuar fiscalizando a prefeitura, né? Se eles vão continuar entrando com processo sempre que acharem devido. E a resposta deles foi o seguinte: não foi apenas nesse caso específico, nós iremos continuar sim fiscalizando os atos da Prefeitura de Garanhuns, os atos de algumas prefeituras do Estado também e também do governo do Estado. Sim, gostaríamos de informar ao Quarto Poder e a toda a população do Estado de Pernambuco que vamos questionar e processar tudo que estiver de errado, do presente, do passado e do que vier a ocorrer. Não representamos uma pessoa, um partido, mas uma causa que está pautada em liberdade para o povo e obrigação de probidade para os administradores no sentido mais amplo que esta expressão pode abranger. Temos à nossa mão mecanismos processuais, como é o caso da ação popular, que decorre do exercício da democracia direta, como é também o voto. Vamos utilizá-los à exaustão, criando uma cultura de questionar tudo. Agimos contra a LEP no caso da licitação de carros de luxo de 5,8 milhões, também contra o governo do estado de Pernambuco, no caso dos móveis de luxo de 15 milhões, ambos processos que foram deflagrados em plena pandemia, quando o dinheiro poderia estar sendo investido para a vacina. A última pergunta, né, e eu pedi para eles se encaminharem nas considerações finais, foi como o cidadão de Garanhuns pode, né, se precaver sobre possíveis atos, né, irregulares dessa forma, e a mensagem final deles. Bom, gostaria de agradecer à Marano FM e ao programa Quarto Poder imensamente pelo espaço que está sendo aberto. Deixar um abraço para os membros da equipe do Panteras da Liberdade da Academia MBL, que estão nessa empreitada também conosco, e deixar meu contato da rede social, @OtávioLemosPE, para que a população possa denunciar e reclamar algumas ações judiciais de interesse público, que serão muito bem recebidas. Um abraço a todos e vamos à luta. Pronto, pessoal, gostaria de agradecer imensamente o convite daqui da bancada do programa do Quarto Poder para falar sobre essa nossa ação popular que visa anular a parte do decreto do prefeito Sivaldo, dizer que o MBL Garanhuns de Pernambuco estará vigilante, fiscalizando tanto a Prefeitura de Garanhuns e de outros municípios do estado, bem como também o governo estadual. Por isso, se você também ficou indignado com essa situação ou sabe de coisas erradas que estão sendo praticadas pelos nossos governantes, vá lá no nosso Instagram, o meu é @LucasXBSantos, o de Otávio é @OtávioLemosPE.
Tem também o do MBL Garanhuns e do MBL Pernambuco. Quando você digitar na barrinha do Instagram já vai aparecer. Sigam a gente e mandem uma mensagem para que a gente veja o que pode fazer, tá certo? Um abraço a todos os ouvintes e a bancada daqui do programa e fiquem com Deus. Olha aí. Muito obrigado, Lucas, Otávio. O Quarto Poder está sempre aberto, né? As várias matrizes da sociedade e os movimentos articulados também são representados aqui, né? Nós vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. No ar em todo lugar, Marano FM. Todo sábado a partir das 11 horas, Boteco da Marano. Mais uma com a marca da 102,3. Também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Eu não saio desse boteco, só botar mais uma. 102,3. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde também ao nosso convidado do dia de hoje. Entrei um pouquinho tarde hoje, mas estamos aqui para participar do programa. Rapaz, eu acho que esse decreto vai pegar mesmo Felipe, porque eu acho que ele tá com ressaca, por isso ele toda segunda-feira ele atrasa. Será que é isso? Rapaz, tá me sabotando aqui o equipamento. Eu testei antes, mas não teve jeito. Tem um esquema com o Júnior aqui que a gente é pra lhe boicotar mesmo. Então tá certo. Então tá justificado. Eu achando que era alguma coisa aqui comigo. Eu já sei que não é. Não. Mas antes tarde do que nunca, né? Com certeza. Antes tarde do que mais tarde, né? A turma diz. É com muito prazer que a gente vai começar uma segunda entrevista hoje. Ele que é um amigo pessoal meu e uma pessoa muito competente para o cargo que ele exerce atualmente. Acho que até mais, né? A gente acredita que ele deveria ter sido mais ousado nesse sentido, mas ele que cursa letras na Federal Rural de Pernambuco, cursou durante um tempo gestão pública pela Universidade do Norte do Paraná e foi eleito o vereador mais votado e acredito que o mais jovem da história de Palmeirina. Seja muito bem-vindo, Alan Bruno. Quarto Poder Entrevista. Muito bom dia, Matheus. Muito bom dia aos demais colegas que participam conosco. Bom dia àqueles que nos acompanham, todos os rádio ouvintes da Marano FM e de modo especial ao querido povo de Palmeirina que está aí sintonizado conosco, sempre está sintonizado na Marano e está nos acompanhando nesta entrevista. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, Matheus. Você é meu colega lá do curso de letras. Gostaria de agradecer pelo convite para estar participando desta entrevista, podendo colaborar um pouco com a qualidade do programa de vocês, que já é altíssima. Muito obrigado. A gente fica envaidecido e agradece muito a sua presença aqui hoje, Alan. Saiba que, pessoalmente, e os meninos também acompanharam através de mim, pois não lhe conheciam anteriormente, mas pessoalmente a gente torceu muito pela sua campanha e a gente sabe que você batalhou muito. Quem conhece o seu dia a dia, como você já falou aqui na faculdade, sabe que você se dedicou muito, lutou muito e o povo de Palmeirina ganhou um presente com você na Câmara Legislativa do município. Vale ressaltar que foi uma campanha diferenciada, né? Sabidamente limpa. Com poucos recursos. Poucos recursos e muito esforço. Isso que vale. A famosa na raça, né? A gente sabe que a campanha em Palmeirina ela é disputada com muito dinheiro. E você encampou não somente a sua campanha, mas a campanha a um executivo, ajudando a delegada, que esteve na chapa de vocês, e foi muito bem votada, inclusive.
Eu quero que você fale um pouco também sobre a sua campanha, mas inicialmente eu queria saber qual foi a doidice que deu na tua cabeça de entrar em política, Alan, tão novo. Eu achava que Alan era um pouquinho mais velho, porque eu sou mais velho, né? Algumas pessoas são mais velhas no curso de letras, e eu achava que Alan era um pouquinho mais velho, mas ele me disse que fez 20 anos nesse ano? 21. 21. Mês passado. Mês passado, olha aí. E da onde surgiu essa tua vontade de entrar em política? Eu sabia que a gente batia papo lá na faculdade sobre política, mas não sabia que tinha vontade de entrar de fato em campanha mesmo. Já ouvi muito, Matheus, essa pergunta. Inclusive tem um senhor da igreja que olhou para mim e disse: meu filho, o que foi que deu em você? O que foi que passou pela sua cabeça de entrar nesse meio, de entrar na política? O que foi, de onde saiu isso? E essa, de certa forma, incompreensão deriva pela imagem que as pessoas têm da política hoje, como um meio em que só entra quem gosta da falcatrua, em que só entra quem gosta da malandragem, que só entra quem gosta da corrupção, quem faz parte dessa engrenagem corrupta que há na política do Brasil. Mas eu costumo dizer que quando a gente está diante de uma dificuldade, de um problema, a gente tem duas possíveis posições. Ou a gente fica no comodismo reclamando do problema, ou a gente tenta fazer parte da solução. Então, a solução para o problema político no Brasil é sair da indignação para a ação. Então, alguém tem que tomar a coragem de ir para a linha de frente da batalha. Alguém dos cidadãos comuns, gente que paga imposto, gente que trabalha, gente que estuda, precisa ter a coragem de dizer: não, eu vou para frente, vou me candidatar, eu vou tentar fazer uma política diferente. Eu escutei muito, Matheus, lá em Palmeirina, muita gente me dizer: não ganha porque só ganha quem tem dinheiro. Só ganha quem gasta, só ganha quem torra dinheiro, só ganha quem compra voto. Aí eu disse: vamos ver. O povo de Palmeirina vai ter pelo menos a opção de fazer diferente. Pelo menos eu estou dando a opção ao povo de escolher algo que não tinha antes. E nós encampamos esse movimento de renovação política, se eu não me engano foram 13 candidatos do meu partido, Solidariedade, lá em Palmeirina, todos novos, nenhum para reeleição, nenhum que já foi candidato, e todos fizeram a campanha desse jeito. E o Solidariedade em Palmeirina elegeu 3 vereadores, dos 9 da Câmara eleitos, eu fui o mais votado, e nesse estilo de política, de conversar com as pessoas, de trabalhar ideias, de trabalhar propostas, de dizer que há uma esperança, de dizer que política não é coisa para bandido, que política é coisa para cidadão comum, cidadão de bem, gente que sai da base e vai para representar os demais. Deixa eu só deixar uma frasinha, que eu estou lendo o livro, o Lucas também, acho que vai me roubar esse livro depois. Com certeza. Que é do Fernando Henrique, né? Cartas a um Jovem Político. Rânia indica também sempre, ela que é nossa amiga também, esteve aqui conosco. Cartas ao Jovem Político, construindo um país melhor, se não me engano o nome total. E ele fala o seguinte, logo perto da introdução, acho que no primeiro capítulo, ele fala: se os bons não se preocuparem com a política, ela vira espaço para os piores ou pior, para os medíocres, né? Se a gente não se importar, né? Tem um ditado, né? Tem uma frase, né, Lucas? Sócrates. Não tem nada de errado em não gostar de política. Você só vai ser governado por aqueles que gostam. Exato. E eu disse na campanha várias vezes que é de interesse do político corrupto que o cidadão tenha esse pensamento. Que o cidadão tenha o pensamento que a política é coisa de corrupto. Que a política é coisa de quem quer só os próprios interesses. Você não tem uma força ativa para mudar, né? Exato, porque daí todo mundo pensando assim, quem é que só vai ficar na política? Só os piores. Olha, eu tenho 23, me considero novo, mas você assumiu aí um mandato com 20 anos, no caso, né? 20 anos. Assumiu com 20 anos, tu deve ter escutado muito moleque na campanha, não foi? Escutei moleque na campanha, escutei moleque após e escuto até hoje, quando a gente toma um posicionamento mais crítico, mais ácido, quando a gente tem essa coragem e essa ousadia que é própria da juventude. Mas eu não enganei meu eleitorado. Eu me elegi com essa coragem, com essa ousadia, e vou continuar com ela durante todo o mandato. Chame de moleque, chame de quem quiser. Boa tarde, Alan. Que é Felipe. Boa tarde, Felipe. Antes de fazer a sua pergunta, gostaria de mandar um abraço aqui pro amigo Ialdo, da Casa das Balas, que está nos ouvindo agora. Olha aí. Alan, meus parabéns aí pela campanha. Eu nas suas palavras, eu tô vendo a minha campanha no ano passado. E a gente acompanhou, né, Felipe? Junto, eu sempre te mostrava coisas do Alan. Sim, sempre acompanhei, achei assim, muito parecida a plataforma que você utilizou com a que nós utilizamos na campanha. Fico muito feliz que isso tenha dado certo lá, Felipe, lá em deixa eu dizer Palmeiras. uma coisa.
Eu pedi voto para você, viu, aqui em Garanhuns. Muito obrigado, eu agradeço. Esse camarada que, de fato, a gente fez campanha de um modo bem parecido. Esse discurso de renovação, de olhar com criticidade, né, os perfis políticos para que façamos a melhor escolha. Então, me identifiquei muito também com o seu modo de fazer campanha. Foi bem parecido com o meu lá em Palmeirina. Fico muito feliz e com certeza. Eu ficava olhando de vez em quando no seu Instagram para ver se pegava uma ideia boa para a gente utilizar. E não sei se você fez o mesmo lá, mas ideias boas a gente tem que multiplicar, né? Então, repito, né? Meus parabéns aí por sua campanha, foi realmente muito bonita. E espero que tenha mais iniciativas assim, desse tipo, não só em Palmeirina, mas em todo o Agreste Meridional, em todo o estado de Pernambuco. Não é? E pensando nisso, Alan, essas pressões aí, algum momento você pensou assim, cara, não dá para mim, eu vi que esse não é um ambiente que eu quero estar, ou não, você enfrentou isso de peito aberto mesmo, ou passa realmente pela sua cabeça de vez em quando essa duvidazinha? Eu acho que tudo que a gente faz, toda carreira que a gente escolhe trilhar, ela tem certos momentos de pessimismo, né? Você olha assim e olha as coisas ruins e diz, ei, eu acho que isso aí não é para mim, não. E tem certos momentos assim, mas tem os momentos que você olha para as suas raízes, olha para aquilo que você pregou e diz, não, eu estou aqui por uma causa, eu estou aqui por um motivo, eu estou aqui por um porquê. Qual o porquê da minha missão? Qual o porquê de eu estar na política? O que é que eu quero fazer? E olhar para esses motivos é o que nos garante essa força de continuar. É o que nos dá essa força de dizer, não, tá difícil, mas eu prometi que faria o difícil em vez de o errado. Mesmo que o errado seja mais fácil, muitas vezes, que o difícil. Então, é claro que tem esses momentos que a gente diz, não, eu acho que não vale a pena. Mas tem esses momentos que a gente olha para a simplicidade do povo, olha para o povo que tem as mesmas ideias que você e diz, não, eu estou aqui não por mim, eu estou representando uma população. Daí a importância de o político estar, Felipe, sempre junto da população, para ele saber as necessidades, para ele saber as demandas e para ele saber qual o motivo da existência do mandato dele. É o povo, é representar alguém. Barroso diz que todo poder na democracia é representativo. Não existe poder próprio de alguém. Eu exerço um poder que é representativo, que é em nome de alguém. E este alguém é o povo. Eu estou lendo um livro de Barroso que ele fala do Supremo Tribunal Federal. E tem uma frase lá que eu acho magnífica, que ele diz que o poder na democracia é a acumulatividade da representação de cada indivíduo presente naquela nação. Então, de fato, o que tu fala é muito assertivo. Eu considero dessa forma também, porque tem muita gente que pega o poder e exerce para si, não para aqueles que lhe confiaram através do voto. Com certeza. Alan, seguindo ainda sobre o seu mandato, que desperta muita curiosidade, acho que na região, não é só em Palmeirina, você lembre-se, quando a gente toma uma posição de seguir um caminho tão mais difícil, tão diferente de inovação, a gente também se torna vidraça, né? A gente acaba sendo vitrine também para muitas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, as pessoas acabam nos acompanhando. E a gente vê que tu faz algumas proposituras bem importantes para o teu município. Eu queria que tu falasse um pouco delas, como tem sido quase um semestre já, né? A gente já pode considerar um semestre. Eu ia falar os 100 dias, mas na verdade já estamos na metade do ano, o tempo corre e você já está na metade do primeiro ano do seu mandato. Como é que tem sido isso para você? Como é que tem sido seu relacionamento na Câmara? Como é que tem sido, de forma geral, um menino jovem, vamos colocar assim, sem ser de forma pejorativa, um novato na política? É verdade, Matheus. É um mandato bem excepcional, de certa forma. Eu estou encerrando o 5º mês de mandato, né, no dia de hoje, 31 de maio, estou encerrando o 5º mês de mandato, e foi bem excepcional porque nós iniciamos como oposição, né, o prefeito que tomou posse ilegitimamente em janeiro, porque ele conseguiu eliminar num plantão judicial para garantir a diplomação, foi diplomado no finalzinho de dezembro e tomou posse. Passou um mês e alguns dias. O ex-prefeito Edson Catão, não é isso? Isso, passou um mês, saiu no dia 4 de fevereiro. Então a gente passou esse tempo como oposição, não oposição do quanto pior melhor, não oposição
que torce para dar errado, para que você possa dizer, olha aí, eu estava certo. Não é esse tipo de oposição. É uma oposição que vai, que vê o erro, que vê o que está faltando, que mostra à população, que leva as demandas para o prefeito, para o executivo. Eu estive várias vezes com a secretária de saúde dele, me recebeu muito bem, não é porque que eu era oposição que eu vou dizer que ela me recebeu mal. Quando eu fui lá pedir que a atualização dos dados da Covid, ela me recebeu bem. Quando eu fui pedir a reativação da base do SAMU, a reativação dos PSFs do município, fui de modo escrito lá, ainda no recesso parlamentar, mas eu fiz o requerimento e levei até a secretária. Infelizmente não deu tempo de ser atendido, não fui atendido. Fui atendido nesses requerimentos, nesses últimos 2, da base do SAMU e da reativação dos PSFs, já com o meu colega na prefeitura, o prefeito Lecinho Vieira. Ele é prefeito interino, Ele né? é prefeito interino, foi eleito também pelo Solidariedade. Nós conseguimos nos articular na Câmara de modo a fazermos a mesa de diretora, a presidência da Câmara, e hoje ele ocupa interinamente a prefeitura. Já tem data para a eleição? Já se sabe quando vai acontecer? Muito boa pergunta, agradeço pela pergunta, porque tem rodado muitas fake news na cidade, inclusive por parte de alguns políticos, de vereadores, marcando data, marcando meses para a eleição, como se fossem desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, certo? E não. O TSE, ele fixou um calendário até dezembro para que os tribunais regionais eleitorais escolhessem a data das eleições excepcionais, certo? E o TRE de Pernambuco ainda não escolheu a data da eleição, a gente está aguardando, até porque tem outras cidades Eu acho que nessa a situação. circunstância da pandemia talvez possa até alterar essa previsão inicial de ser apenas um ano, né, de subsequência da... Pode ser que ocorra também, principalmente aqui no Agreste, a gente tem visto essa onda muito forte da Covid-19, infelizmente, e não tem condição de você colocar uma eleição para junho, julho, porque demanda tempo de campanha, e nessa campanha os políticos vão ter que ter o contato com o povo. É claro que nessa última campanha foi feito de modo mais virtual, foi tentado respeitar o isolamento, pelo menos por parte de alguns, mas a gente sabe que tem o perigo de proliferação maior do vírus num período de campanha. Então não tem data de eleição marcada e a gente está aguardando aí a data que o TRE possa definir, e não políticos nem ninguém, porque cabe aos ministros do TRE de Pernambuco. Tu tá na mesa diretora atualmente? Estou na mesa diretora, eu sou o primeiro secretário lá da Câmara. Perfeitamente. Pessoal, só para ilustrar aqui para você que é ouvinte, um prefeito interino, ele vai ficar de forma temporária no cargo, tá? Normalmente quem assume aí nesse caso é o presidente da Câmara Municipal, certo? Quando o prefeito, por uma questão legal, apesar de ter concorrido à eleição, não pôde assumir o cargo, né? E esse é o caso que acontece em Palmeirinha e, salvo engano, também em Capoeiras, né? Que a gente tem essa problemática. Capoeiras, Águas Belas, Arco Verde. Águas Belas também eu tinha esquecido. São muito mais que 9 cidades. Júnior pode até dar uma conferida aí pra gente depois. Pesqueira. Olha, o que aconteceu, o Ministério Público que intervém nesse sentido? Sim, depende do caso, né? Mas normalmente ou é solicitação do Ministério Público Eleitoral, que é especializado nessa área, e sempre as decisões saem ou do TSE ou do TRE. Nunca aconteceu em Pernambuco, eu acho, na história de Pernambuco, tantas cidades que tiveram prefeitos eleitos de forma irregular ou no julgamento do E é engraçado, Matheus, que tiveram diversas causas para cada município. No caso de Palmeirina foi um caso anterior ao da eleição que, em tese, não deixaria com que o Sucatão fosse candidato, né? E aí, quando foi analisado mais na frente, viu-se que ele não poderia ter saído candidato, por isso a eleição... Ele concorreu com o registro de candidatura praticamente indeferido, né? Subjúdice, né? Subjúdice, portanto, correndo o risco de, mesmo tendo a maioria dos votos, não poder assumir. E os das demais cidades, nenhum assumiu que concorreu nessa situação. E no caso de Luiz Haroldo, salvo engano, que é o de Águas Belas, ele... abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico, exatamente. Ou seja, você... Esses casos aí são um claro caso de adaptação à nova regra, né? O caso de Palmeirina, não. A gente viu que realmente é um problema que já sempre existiu. A ficha suja, né? Decretaram como ficha suja. Exato. Ok, Alan, a gente te interrompeu quando a gente estava falando, porque nós somos... É necessário dar explicação também, exatamente, a gente né? precisa mastigar algumas vezes aqui para o ouvinte da maneira mais sucinta possível, o juridiquês, como a gente diz, né? Ou o economês, às vezes eu tenho que
destrinchar aqui. Mas você ia falando sobre as suas proposituras na Câmara, né? Sobre os seus pensamentos. E eu vou acrescentar mais nessa pergunta. Quais são os seus projetos dentro desses 4 anos? O que você gostaria de entregar como vereador? Diz, olha, se eu entreguei isso, eu estou de alma lavada, eu estou de coração aberto e servir meu povo da melhor maneira possível. Matheus, eu não prometi muita coisa na campanha exatamente para não correr o risco de não poder cumprir, certo? Porque quando a gente promete demais e a gente entrega pouco, você tá errado. Sua palavra se esvazia, né? Você tem que prometer o básico e o que você conseguir a mais é ótimo. Então eu prometi legislar e fiscalizar, sempre olhando para o povo e não para o meu próprio interesse ou o interesse do meu grupo, do meu partido, certo? Então algumas coisas que eu citei requerimentos que já foram atendidos, foram solicitações minhas, pedidos meus, pautas minhas na Câmara Municipal que foram atendidas pelo Executivo. Recentemente também, graças a Deus, conseguimos por parte do Executivo a revitalização do calçamento de algumas ruas lá da cidade, entre elas a Rua São Severino, Rua das Correntes. Tenho insistido ao prefeito com relação à iluminação pública lá do município, e ele já vai começar esta semana a fazer a troca das lâmpadas, coisas referentes à iluminação pública lá de várias localidades da cidade. Então, é importante que a gente tenha também, eu tenho muito esse contato com as pessoas. O pessoal manda foto no WhatsApp, a rua está escura, tal rua. Aí eu vou, converso com o prefeito, vamos ver essa situação, o que é que precisa para ser resolvido. Manda foto, o calçamento. A gente precisa disso, daquilo, e eu tenho essa ligação e converso com o pessoal da prefeitura, com quem pode resolver. Que eu acho que o legislativo tem essa função, de ir junto ao executivo para fazer cumprir, para o bem comum da população. Mas assim, não vou fugir da sua pergunta. Entre as coisas que eu penso, que eu estou planejando, dei uma freada por causa desse avanço da pandemia, é o chamado gabinete itinerante. Eu quero ir pelo menos 2 vezes ao mês nas comunidades rurais, casa a casa, se não todas, mais ou menos algumas, ouvir a população, escutar o que estão necessitando para poder levar essas demandas para o Poder Executivo. Eu já faço isso, mas não é de modo metodológico. Eu sempre estou nas comunidades rurais, sempre escuto as pessoas. Diz, vereador, providencia aqui um pissarrozinho para a nossa comunidade. Diz, não é função minha, mas claro que eu vou até quem pode resolver. Até porque conversar com o executivo não é pecado, né? Não. A gente tem que ter essa percepção também de que o vereador pode levar as demandas. Talvez ele seja o político que é mais próximo da população. Com certeza, é a base. Sem dúvida, né? Porque, como você bem disse, né, são vários votos que você representa. Então, eu acho que é seu dever também ir nas comunidades, conversar com o povo e levar para o executivo. E acredito que, como você tem uma boa relação com o prefeito interino, vai ser possível nessa janela de tempo aí fazer muita coisa. Então, estou terminando de forma metodológica o gabinete itinerante e pretendo apresentar outros projetos também. Quem sabe, dependendo do tempo que a gente fica aí junto com o prefeito Lecinho interinamente na prefeitura, vou incentivar a Secretaria de Educação a ajudar os nossos jovens que querem fazer o Enem, que querem prestar vestibular, para que eles possam ter um suporte maior, principalmente nessa pandemia que o ensino público é tão deficitário. Então, ajudar nessa questão, já que eu sou uma voz da juventude lá em Palmeirina. Alan, olha, eu vou mandar só um abraço aqui, Matheus, registrar o nosso ouvinte. Não sei se ele está nos ouvindo hoje, mas se tiver, aqui está o abraço para Padre Marcos, lá de Terezinha, que já foi padre, inclusive, lá em Palmeirina. Já Marcos foi padre Antônio. de Palmeirina, muito querido. Exatamente. Lá pelo povo. E o Alan, que é muito ligado à Igreja Católica, né? Serviu também, através da Igreja Católica, como é que chama? Coroinha vocacionário. Exato. Participou de todas as atividades da Igreja Católica junto à comunidade de Palmeirina. Alan, quer ficar se fazendo convite aqui no ar? Gostaria de ficar conosco até o final do programa? Fico com Você vocês. falou em educação e juventude. Tem uma pessoa que dá show de bola quando é esse tema, que é o nosso ministro Mendonça Filho. Ele vai estar aqui conosco daqui a instantes. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Tacaimbó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano
Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Olha aí, 12h46, estamos de volta no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E todas as segundas-feiras vocês já estão se acostumando, se habituando a ter o prazer de ter conosco aqui o ministro Mendonça Filho. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado, Matheus. É um prazer grande estar voltando aí para Marano, abraçando vocês que fazem o programa Quarto Poder e, evidentemente, cumprimentando todos aqueles ouvintes que nos acompanham por meio dos transmissores da Marano FM, mas também pelas redes sociais e pelo programa aqui via internet. Prazer grande estar com vocês na tarde, início de tarde de hoje, segunda-feira. Com certeza. Ministro, hoje o senhor está aqui com quase um fã-clube de pessoas que foram beneficiadas quando o ministro esteve à frente do Ministério da Educação, tá? Estamos aqui com o Júnior Paulino, que está ali nas operações, ele que é fruto da educação de tempo integral, e também na mesa conosco hoje, um vereador daqui de uma cidade vizinha nossa, um amigo nosso, o Alan Bruno, ele que também integra a antiga Federal Rural de Pernambuco, transformada em Federal do Agreste, sobre o seu comando, né? Ele que divide comigo agora EAD, né, Alan? A gente estamos junto lá no EAD da Federal, fazemos o curso de letras lá e fomos beneficiados com a transformação, né, de um polo de verdade, da gente não ficar necessariamente vinculado à Federal Rural de Pernambuco, porque agora podemos, inclusive, ter autonomia, né, sobre o orçamento que vem para a faculdade, né? A gente fica muito feliz de ter vários frutos aqui da educação numa mesma mesa de um debate, né? Verdade. E a Universidade Federal Rural de Pernambuco se transformou na Universidade Federal do Agreste, né? Exato. Leva o nome do Agreste pernambucano e isso é muito importante. E aproveitando só um breve minutinho para dizer o quão importantes são as nossas universidades e reafirmar que um governo federal é preciso que tenha esse compromisso de garantir parte do orçamento para as universidades. Nós estamos vendo aí que há uma certa dificuldade com relação a isso nas universidades, principalmente federais. Exatamente. O ministro, inclusive, tratou disso aqui semana passada, né, ministro? O senhor vinha falando da recuperação dos orçamentos quando o senhor esteve à frente do Ministério da Educação, né? É verdade. Eu me orgulho muito. O período que passei à frente do Ministério da Educação, né? Várias realizações, reforma do ensino médio, mudanças no Enem, novo FIES, investimento em parceria com estados e municípios em creches, escolas, quadras, escola em tempo integral. Você falou agora há pouco aí de um estudante egresso de escola em tempo integral. Nós nacionalizamos a política de educação em tempo integral para o ensino médio no Brasil em apoio aos estados, o que é muito relevante. E, evidentemente, me orgulho muito também do apoio às instituições federais de ensino, inclusive as universidades federais aqui em Pernambuco. E mais ainda do fato de ter sido o autor e o veículo ao qual possibilitou a criação da Universidade Federal do Agreste, uma lei federal que transformou o campus Garanhuns da Universidade Federal Rural de Pernambuco na Universidade Federal do Agreste. Eu sei que isso é um processo gradual de crescimento. Hoje já tem um campus próprio, com independência, com reitor e com toda a condição de traçar seu planejamento de médio e longo prazo, mas isso é um ganho extraordinário. Então, o vereador, você, todos que estudam lá, eu tenho certeza que se orgulham ainda mais do fato de ter uma universidade em Garanhuns que vai ajudar muito
o desenvolvimento não só de Garanhuns, mas de todo o agreste pernambucano. Ministro, para além da questão educacional, que como o Matheus bem colocou aqui, nós sabemos que o ministro foi excepcional no seu cargo. Enquanto a isso não há discussão. Mas uma pauta que eu vi que o senhor tem levantado nas suas redes sociais, juntamente com outras figuras políticas aqui do Agreste, é a pauta da vacinação, né? Um requerimento de mais vacinas para o Agreste. E eu queria que o senhor nos contasse um pouco como é que está sendo essa tratativa e se os pedidos que estão sendo feitos ao governo federal, ao governo estadual, se limitam só à vacinação ou existem outros pleitos. Não, a gente sempre está aí, eu diria, atento a pautas que possam estar, eu digo, sintonizadas com a demanda geral da população. É evidente que hoje, no meio de uma pandemia, o problema maior que afeta as pessoas é o cuidado com a vida, a preservação da vida, da saúde das pessoas. E nesse aspecto eu sempre entendi que a garantia do acesso à vacinação é o acesso à saúde, é o acesso e a garantia da sobrevivência das pessoas e da retomada econômica. O Brasil e o mundo só vai ter, eu diria, só terá condições de avançar do ponto de vista econômico à medida que a gente tenha a maioria da população vacinada, imunizada, né? E nesse aspecto, eu quero enfatizar que houve um erro grande do governo federal, que, no meu modo de enxergar, retardou muito as decisões com relação à aquisição de vacinas e compra de vacinas, né? Houve a oferta que foi muito difundida das vacinas da Pfizer o ano passado e o governo meio que deu com de ombros e não avançou no processo de aquisição. Depois teve também a oportunidade da Coronavac, que poderia ter antecipado o cronograma de entrega de vacinas para o Brasil e ampliação, já que só o Estado de São Paulo liderou esse processo. Acho que o governo federal poderia ter entrado de corpo e alma nessa busca de novas vacinas e novos fornecedores de vacinas, e hoje a gente está correndo um pouco atrás do prejuízo. O atual ministro, que esteve, inclusive, aí em Garanhuns ontem, visitando o Agreste, passou em Bezerros, passou em Gravatá antes, Caruaru esteve também em Garanhuns, ele enfatizou de forma pública que até o final do ano a gente vai ter praticamente toda a população em situação de algum risco, né, e a população economicamente ativa vacinada. Isso é uma coisa louvável, importante, eu quero parabenizar. Evidentemente que a gente está correndo atrás do prejuízo, a gente podia estar, talvez, já atingindo agora em junho, julho, esse patamar. Não aconteceu, houve certa negligência e uma certa atitude meio que de não acreditar que a vacinação seria uma solução importante, e hoje a gente está tendo que enfrentar uma corrida para buscar o prejuízo já efetivado. Então, tomara que a gente possa avançar com velocidade e profundidade, garantindo vacinação para todos, o que significa saúde, preservação das vidas e retomada econômica, gerando emprego para a população como um todo. Mendonça, eu tinha uma pergunta aqui formulada para lhe fazer, só que eu desisti porque eu recebi uma notícia agora, acabou de chegar aqui, que nós somos apaixonados por futebol, aqui eu sei que você é, eu também sou, pessoal, até um tema para a gente debater aqui nessa roda de amigos. A Copa América vai ser sediada agora no Brasil, se vocês não estão sabendo disso, né? Era a Colômbia a sede, eles desistiram por causa da pandemia, e foi para a Argentina também disse que não tinha condições de sediar a Copa, e parece que agora o Brasil assumiu esse evento, e vai sediar esse evento neste ano ainda. O senhor acredita que é o momento da gente sediar um evento de tamanha importância aí no nosso país, dado esse momento, né, que a gente está para o Agreste é o pior momento da pandemia, né, e um momento ainda trágico no cenário nacional também. Bom, Felipe, vamos lá. Eu sei que o momento é muito difícil e que realmente a gente tem que cumprir todas as regras de preservação das pessoas do ponto de vista de saúde pública, evitando reunião de pessoas que possa significar propagação da doença, etc. Eu não sei exatamente qual a data programada
ou programado para o início da Copa América. Você sabe qual é a data, não? Felipe? Eu estou verificando aqui a data anteriormente e era no final do ano. Não, perdão, final do ano não. É agora. Deve ser julho, acho, alguma coisa, agosto. Isso, 11 de junho. Tá? Esse mês que entra agora. Tá bem em cima. Bom, veja bem, futebol a gente está tendo no Brasil. Campeonato Pernambucano, a gente acabou de assistir o fim dele na semana passada, a gente já estava comentando aí a vitória do Náutico em cima do Sport, enfim. Então, não precisa lembrar, não. Não precisa lembrar, não. Né? Não é melhor de passar o largo, né? Tá certo. Bom, futebol a gente está tendo no Brasil, a gente está tendo aí o Campeonato Brasileiro, etc. O que precisa ter é um protocolo que signifique preservação da saúde das pessoas. Então, se porventura continuar a pandemia no patamar que nós nos encontramos atualmente, eu creio que público no estádio ou nos estádios não é possível, salvo se nós adotarmos o protocolo que a Europa está seguindo, seguiu inclusive na final da Copa da UEFA, né, da Copa dos Campeões, do Champions League, no sábado último, né, Manchester City e Chelsea, onde só entrou dentro do estádio pessoa que estava com atestado de vacinação ou com a imunidade garantida por exame entregue à organização do evento. Então, se você tiver um protocolo muito rigoroso que evite público no estádio ou nos estádios e, ao mesmo tempo, também garanta uma parcela pequena, mas com a garantia de que essas pessoas estejam imunizadas, seja pelo fato de já ter tido o Covid-19 ou como solução a pessoas vacinadas. Então, eu acho que dá para encarar, sinceramente. No caso da Colômbia, você tem a pandemia e mais uma crise política grave, né? Protesto na rua, tem uma situação de tensão política gigante e social. No caso da Argentina, a crise decorrente da pandemia ela é estratosférica. Quer dizer, agora, nessa última onda, a Argentina está vivendo uma situação talvez que o Brasil viveu mais atrás. Além disso, na Argentina, a crise econômica está sendo ainda mais grave, porque como o fechamento lá foi muito rigoroso e sem apoio por parte do governo central ao setor produtivo, a situação na Argentina não está fácil. Então, a política econômica vai numa contramão de tudo, né, ministro? Exatamente. A política econômica aí é na contramão de tudo. E aí aquela visão socialista argentina está há muito tempo afundando o país, que já foi um dos países mais ricos do mundo no início do século XX, e hoje é um país que, infelizmente, patina do ponto de vista econômico e perdendo, inclusive, qualidade de vida do ponto de vista social. Em muitos aspectos da área social, a Argentina sempre foi um país mais equilibrado, com uma classe média robusta, com uma economia forte, e que, por conta das políticas de esquerda socializantes, o país hoje é um país, infelizmente, no caminho do colapso cada vez maior que caracteriza a Argentina como outros países da América Latina. Ministro, a gente aqui não consegue fugir da política, né? Como diz Lucas, ele tem uma frase que ele diz sempre aqui: nós somos aficionados por política, tanto que eu estou aqui do meu lado, um amigo mesmo, de fato, que a gente conversou com ele hoje mais cedo sobre o mandato dele, um jovem, um vereador de 20 anos de idade aqui no Agreste Meridional, que buscou e foi o mais votado de Palmeirina, né? A gente fica muito feliz, muito orgulhoso de ter ele conosco, ter amizade, de ver a juventude se importar com a política. E tem ela já não é tão jovem quanto ter 20 anos, mas ela lidera o Agreste Meridional na busca da vacina e nas melhorias de forma geral, até política econômica, como a gente vinha tratando, por exemplo, com o Sulanca Delivery lá em Caruaru, que, Raquel, acho que para todos os municípios do Agreste é um exemplo, né? Como é que o senhor tem visto essa movimentação dela liderar o Agreste pernambucano em busca de mais vacinas e, de fato, melhorias que vão afetar a todos, né? Eu vejo com muita simpatia. Sou amigo pessoal de Raquel, é uma grande líder, uma prefeita que é um exemplo para vários prefeitos
no interior do Estado e até a nível nacional, né? É um dos expoentes, uma expoente do que há de melhor na política brasileira, dentro do PSDB, que é o seu partido, que tem cumprido um papel extremamente relevante, não só em Caruaru, mas também em toda a região, com inovações, com políticas públicas realmente transformadoras da realidade social de Caruaru. E liderado alguns debates importantes. Ainda ontem eu assisti a ela recebendo aí 2 ministros de Estado, inclusive o ministro da Saúde, e encaminhando as demandas de Caruaru e do Agreste com relação à questão do acesso à vacina, oxigênio, né? Abertura de leitos, todo o debate envolvendo a questão aí da pandemia, que se agravou muito no Agreste pernambucano. Então, para mim, ela é uma referência, ela lidera esse debate com relação à sucessão estadual, é um dos nomes da oposição de maior qualificação para a disputa como candidata a governadora. Eu tenho grande simpatia pelo nome dela, não quero de forma alguma desconsiderar também a importância e a qualificação dos outros nomes, como é o caso do prefeito Anderson Ferreira, de Jaboatão, que tem sido também muito competente na sua missão como prefeito, e Miguel Coelho, também um prefeito muito competente lá em Petrolina, mas Raquel se destaca bastante. E, falando em mulher, na política, nas mulheres eu tenho que exaltar e também destacar o trabalho de Priscila Krause, que, aliás, até é deputada estadual de Caruaru, com apoio de Raquel, e que esteve ontem aí acompanhando não só Raquel em Caruaru, mas até em Garanhuns também. Ela se fez presente, defendendo os interesses da população, junto com Jorge Branco, aí abriu espaço no hospital que tem a família Tinoco liderando para a abertura de leitos hospitalares, para assegurar que a população possa ter atendimento, mesmo o Estado não pagando, não honrando com a sua obrigação de pagar os serviços prestados na área de saúde, eles bancam, eles sustentam, eles garantem. E também abraçar aí o vereador de Palmeirina, jovem, qualificado e competente, que honra a juventude pernambucana. Perfeitamente. Eu acho que vale também aqui a gente fazer um adendo. O ministro falou da deputada Priscila Krause, e junto ao ministro, eles fizeram um trabalho magnífico de fiscalização na Prefeitura do Recife, o maior escândalo de corrupção da história do Recife, né? Que fique registrado, o Ministério Público começou a denunciar boa parte das irregularidades que foram apontadas por vocês, não é isso, ministro? Exatamente. O Ministério Público realmente acompanhou de perto o que aconteceu e, evidentemente, adotou providências, né, com relação àqueles chamados respiradores testados apenas em porcos, compras superfaturadas, ou já inquéritos na Polícia Federal, investigando aí compra de luvas, máscaras, insumos para UTIs. Eu vi aí kit de intubação faltando no Agreste e, no entanto, aqui no Recife se comprando insumos para 50 anos, até para 700 anos. Quer dizer, veja que irresponsabilidade, além, evidentemente, da malversação, do uso indevido, do roubo com dinheiro público. Roubar dinheiro público já é condenável. Agora, roubar dinheiro público em plena pandemia, sinceramente, para mim, é crime hediondo. Exatamente. E antes da gente pedir as palavras finais do ministro, só a título de informação, lembrando que existe um convênio entre a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado que possibilita essa troca de materiais ou a aquisição, você pegar o material da Prefeitura do Recife para o Governo do Estado e ele espalhar, difundir no resto do Estado, o que não foi feito aí, não sei se necessariamente porque o Governo do Estado não quer essa bomba na mão, né? É bem possível. Gostaria de agradecer ao ministro pela saudação, envio também ao senhor as minhas saudações. E um detalhe que eu achei interessante ontem, a visita do ministro da Saúde, foi muito importante aqui no Agreste, nessa região, mostra que esse governo federal, de certa forma, se faz presente na base, apesar das omissões, principalmente por parte do chefe do Executivo nessa questão da vacinação e da pandemia. É muito bom quando o ministro de Estado desce até o interior de um estado, principalmente aqui no nosso Pernambuco, e eu vi uma foto interessante, que é dentro da Prefeitura de Garanhuns, o ministro da Saúde, a deputada Priscila Krause e o prefeito Sivaldo Albino, que são espectros políticos diferentes, né? Sivaldo Albino, que é base do governo do Estado,
Priscila Krause, que é oposição ao governo do estado, e o ministro do governo Bolsonaro. Achei bem interessante isso, porque, de certa forma, é quando os opostos à oposição se sentam e vai conversar em prol do povo. Eu acho que necessita mais disso na política, não tem nada de anormal nisso, é algo belo. Na verdade é louvável, né? Eu já ouvi uma frase que quando a casa está em perigo, os gatos e os ratos se unem para defendê-la. Então, eu acho interessante isso, eu acho que é necessário nesse tempo, principalmente de ódio na política, de discurso de ódio, de polarização, era essa a palavra que eu queria destacar, de polarização, e onde a ofensa política é levada como se fosse uma ofensa pessoal. Então achei bem interessante o fato que ocorreu ontem aqui no Agreste. É importante, né? Priscila, ela sempre se destacou por isso, porque ela ainda era liderar a oposição por diversas vezes, ela nunca fez objeção, principalmente partidárias, né? Apesar do PSB não enxergar os méritos dela como deputada e muito atuante na região, alguns são destacáveis, por exemplo, o prefeito Sivaldo Albino, de abrir as portas, receber da melhor maneira possível, dentre outros partidos, por exemplo, o PSDB, que exato, e outros parlamentares que abrem porque sabem que ela faz um papel imprescindível para o estado de Pernambuco, até quando ela coloca seus nomes, às vezes, para disputar, por exemplo, a bandeira que ela defendeu ano passado, junto com o ministro, a Prefeitura do Recife, ela é assim, observada não somente no Estado, mas nacionalmente, né, como referência de mulher na política. Ministro, eu gostaria que o senhor se encaminhasse para as suas palavras finais e suas considerações para o longo desta semana que vamos enfrentar aí de novamente fechamentos na pandemia. E dica de filme, tá? Dica de filme e de livro, sempre. O Ministério da Educação não pode fugir de dica de livro e de filme. Bom, primeiro agradecer muito a vocês aí a oportunidade de estar debatendo todas as semanas na Rádio Marano, no programa Quarto Poder, que cada vez mais ganha, eu diria, popularidade, audiência em Garanhuns e em toda a região, o que é um espaço de qualificação no debate político, não só local, estadual e até a nível nacional, com temas que são de interesse público sempre, né? Essa semana aí a gente vai ter debates intensos em Brasília envolvendo a CPI ainda que investiga a questão da pandemia e da atuação do governo federal, muita polêmica, muita discussão, né? Há sinais, pelo menos por outro lado, de que do ponto de vista econômico o Brasil começa a tracionar uma recuperação que é muito importante. Ainda hoje tivemos dados econômicos que demonstram que o déficit público está sob controle, inclusive, quer dizer, o comprometimento com relação ao PIB, que se imaginava alcançando patamares superiores a 90% do PIB, hoje continua abaixo disso, que é uma coisa positiva, né? Espero que a inflação ela se controle mais e que a gente possa melhorar as condições de vida de quem está sofrendo com os aumentos de preço, principalmente os produtos que compõem os itens de primeira necessidade, que impactam na vida do cidadão, gasolina, diesel, gás de cozinha, feijão, farinha, arroz, carne, né, que subiu substancialmente. É importante a gente conseguir um ambiente econômico que assegure poder de compra para a população, porque quando a população perde renda e poder de compra, evidentemente, os mais pobres são os que mais se prejudicam. E eu realmente sempre defendo essa tese, essa linha de raciocínio de que a população tem o direito e a condição sempre deve ter de ter acesso a produtos de primeira necessidade com baixo custo. E, por fim, dica de livro, eu vou indicar aqui também um livro que é um clássico e que eu gostei muito quando li, já li mais de uma vez, porque é sempre boa a leitura, que é Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. As pessoas podem até imaginar, mas é um cara que tem uma tradição mais à esquerda, mas eu diria que é um clássico para quem quer entender a formação econômica do Brasil. Ele, sem dúvida, foi um grande brasileiro. Eu sou também uma pessoa plural, eu não acho que você possa ter apenas um viés do ponto de vista de leitura, é preciso você conhecer e ler autores os mais diversos para que você possa ter
evidentemente, um conhecimento mais amplo e uma leitura que possa ajudar na compreensão do mundo de forma melhor. E para você compreender o mundo, é preciso você compreender também o Brasil e as origens do Brasil. Por isso eu acho que Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, é um clássico e merece a leitura. Muito obrigado, ministro. Bom, por hoje é só, pessoal. Vamos ficando por aqui e agradeço a audiência de todos. Muito obrigado, Alain, pela parceria e por estar aqui conosco. Meus amigos de bancada, Lucas, Felipe, muito obrigado por essa segunda-feira. Sempre honra. E nós Lucas, Felipe, Matheus, um abraço para você e um abraço aí para o nosso vereador. Grande abraço, Grande abraço, ministro. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes também. Até amanhã, né? Meus agradecimentos a Matheus, Felipe, Lucas, que participaram conosco, ao ministro, e especialmente a todos os rádio ouvintes lá de Palmeirina. Mandar um abraço aqui para meu tio Tonho, que está nos acompanhando de São Paulo e cobrou o abraço. Olha aí. E todo o Brasil aí nos acompanhando na Rádio Marano, todos ligados. Com certeza. Ministro, esqueça essa derrota do Sport pro Náutico. Com uma referência temporal, pô. Um abraço, ministro. Tchau. Pessoal, encerramos por aqui. Hoje voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Jurema, todo mundo ouve. Marano, a superpotência liberadora. Cavalos de potência. Estabilidade nas curvas. Tecnologia de ponta. Tudo isso a bordo do seu rádio. Auto Motors. As melhores dicas